Agradecemos a Deus, Ele permitir estarmos novamente juntos para meditarmos e orarmos. Agradecemos a Deus por cada um de vocês que oram conosco e que em suas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos, nomes que também estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecendo ainda a vocês que estão lendo os comentários, anotando alguns nomes e conhecendo ali as necessidades que cada pessoa apresenta, pela qual deveremos orar. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem, pedindo que oremos em seu favor e em favor de nomes que vocês nos enviam, e sempre estamos orando por vocês. Iremos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus, encontramos um sumário da doutrina da salvação. Nós às vezes assistimos encenações sobre a paixão de Jesus, assistimos filmes que falam sobre o sofrimento de Jesus antes da sua morte. E sobre esse tema, paixão de Cristo, milhares de sermões têm sido feitos e, erradamente, é colocado toda a ênfase nos sofrimentos físicos de Jesus, como se o sofrimento físico fosse o elemento central da cruz. A agonia experimentada por Jesus não tem que ver primariamente com mera tortura física. Jesus Cristo morreu na cruz, mas Jesus Cristo não morreu da cruz, não foi a cruz que matou Jesus. Jesus agonizou e morreu sob a condenação do pecado. Sobre Jesus, como nosso substituto, foi colocado todo o pecado da humanidade. O salário do pecado é a morte, nos diz Paulo em Romanos 6, verso 23, morte eterna. Jesus pendeu na cruz como nosso substituto. Jesus recebeu a condenação que merecíamos. Jesus sofreu os horrores da segunda morte sozinho, abandonado por Deus, declarado pecado por nós. Jesus experimentou aquilo que os pecadores perdidos e os demônios vão experimentar, afinal, a morte eterna. Na queda, lá no Jardim do Éden, Adão, o nosso representante, condenou a todos, como diz Paulo em Romanos 5, verso 18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Isso significa morte e condenação. No primeiro Adão, lá no Éden, fomos infectados, expulsos do Éden, e a morte então passou a todo ser humano, Romanos capítulo 5, verso 12. Mas Jesus Cristo é nosso substituto. Substituição não significa transferência do caráter moral do pecado para ele, para Jesus. Substituição não significa que Jesus se tornou moralmente pecaminoso ou culpado. Jesus é declarado pecado. O que isso significa é que a sentença do pecador é cancelada porque a dívida foi atribuída a Cristo e paga por ele. E ao ser declarado pecado, Jesus tinha pecado sobre ele, mas não nele. Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas o pecado não estava nele. Jesus não era pecador. E da mesma forma, quando aceitamos a Jesus em nossa vida e somos declarados justos, nós temos justiça, a justiça de Cristo sobre nós, e não justiça em nós, porque nós não somos justos. É a justiça de Cristo que está sobre nós. A Jesus é atribuído o pecado de todos. Isso é o que parte o seu coração em horror e agonia. Como já vimos,
Quando nós o vemos sangrando, despido e abandonado na cruz, a pergunta é: quem é esse? Às vezes somos tentados a responder: esse é o Filho de Deus que estava na cruz. Mas essa resposta, ele é o Filho de Deus, é um engano, sabe por quê? Na realidade, ali na cruz está você, estou eu, na pessoa de nosso representante, Jesus Cristo. Na cruz, Cristo tem nossa face. Aqueles espinhos que era símbolo de maldição, segundo Gênesis 3:18, e esses espinhos colocados sobre ele na forma de uma coroa representam a maldição que nos pertenciam. Mas isso não é tudo. Jesus morreu pelo pecado para que nós, pelo seu poder, possamos morrer para o pecado e viver para ele. Jesus é o nosso substituto. Ele não pecou. Ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E foi isso, o peso dos nossos pecados, que matou o nosso Senhor Jesus. Que possamos refletir neste sofrimento que Jesus suportou por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser livres da culpa do pecado, da morte eterna, e para que nós, aceitando este sacrifício de Jesus em nossa vida, possamos ter vida eterna. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, queremos apresentar pedidos e agradecimentos. Nós queremos pedir a todos que orem neste momento, falem com Deus, abra o coração, converse com Deus, deixe Deus trabalhar, te dar vitória sobre as lutas, os problemas que enfrenta. O nosso exército de orações está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por nos permitir mais uma vez estarmos diante da tua presença em reconhecimento, agradecendo a tudo que tens feito por cada um de nós. Ó Pai, nós te agradecemos por todos aqueles que oram conosco, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades, as lutas, os problemas de cada um. Que sintam a tua presença em suas vidas, que recebam as bênçãos e que sejam sempre agradecidos a ti por tudo quanto tens realizado. Nós queremos, Pai, pedir que estejas com todos aqueles que estão orando neste momento. Dê vitórias, curas, milagres, libertação, relacionamentos rompidos que sejam restaurados. Também, Pai, nós te agradecemos por aqueles que nos ouvem e que oram conosco, mas que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, que possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e aceitarem a Jesus em suas vidas. Que reconheçamos, Pai, que o que levou Jesus à morte foram os nossos pecados. Não foi a cruz que matou Jesus, foram os nossos pecados. Jesus levou sobre si a nossa maldição, a condenação que estava sobre nós. Ajuda-nos a reconhecermos, Pai, que hoje somos livres porque Jesus veio e morreu por cada um de nós. Queremos apresentar a Ti o agradecimento da Cleide Rejane, está feliz, agradecida, completou mais um ano de vida. Helenilza Cordeiro está agradecida pelas bênçãos alcançadas. Afrânio Arruda está agradecido porque o filho José Afrânio Arruda Júnior completou também mais um ano de vida. E o José Afrânio Arruda Júnior tem tido uns problemas de saúde. O nosso irmão Afrânio pede que oremos pela saúde de seu filho. Ele está passando por um momento de depressão, problemas psicológicos, esquizofrenia.
Ele que era uma pessoa ativa, trabalhava na Marinha do Brasil e de repente se vê numa situação dessa. E o presente que o Afrânio Arruda quer dar para o seu filho, José Afrânio Arruda Júnior, é a cura, Pai. Se for a tua vontade que ele seja curado, Pai, restaurada a sua saúde. Faça a tua vontade, Pai. Jardileide Silva pede por ela e família. Vilani Lopes por ela e seus familiares, e especialmente por Lindalvo, que está com problemas nos rins. Lídia Martins pedindo pelos filhos, pelas noras, pelo genro, pelos netos, para que voltem aos pés do Senhor. E ainda Lídia Martins pede pela unidade da família. Isaura Silva está pedindo pelo neto João, para que ele possa ser obediente à sua mãe. A mãe do João, ela ganhou na justiça a guarda do filho, mas o pai fica querendo comprar, que o filho vá para ele, oferecendo coisas, e o João fica dividido. Tenhas misericórdia desse jovem, desse menino, João, e que tu dês, Pai, a direção correta e especialmente a obediência. Rita de Cássia Moreira, pedindo pelo batismo do Espírito Santo, pede por sua vida espiritual e também pelo filho Josué. Regina Arpini tem tido problemas de saúde, tu conheces, e ela pede que tu estejas com ela, abençoando-a, e, se for da tua vontade, ela seja curada para a honra e glória do teu nome. Sinália Nascimento, ela tem enfrentado muitos problemas também de saúde, e ela pede que tu dês alívio das dores que ela tem sentido. Maria Márcia pede por ela, pelo esposo Euricles, pede também pelo Wagner, pelo William, por Wendel, Ana Júlia, Wick, e também pede por emprego e por Caio, que tu concedas a cada um as bênçãos conforme a tua vontade. Antônio Sabino da Silva pede que tu estejas com ele nos momentos difíceis que atravessa. Tu sabes as necessidades e os problemas. Terezinha Boni, ela agradece pelas bênçãos que tens concedido a ela, ao esposo Nelson, e ela pede pelos filhos, em especial o Hamilton e também o Floriano, e pelo neto Gabriel, que tu estejas, Pai, trabalhando com cada um, dando a direção, e decisões que tomarem sejam de acordo com a tua vontade e que eles saibam fazer as escolhas certas. Hilda Pereira está pedindo por Larissa, que está passando por um momento difícil. Roseli Menezes continua pedindo que tu abençoes o projeto Caleb, que está sendo realizado lá em Areia Branca, Sergipe. Pedido de oração em favor de Leda Senhorinha, pede pela filha e também pelo esposo. Raimundo Henrique Alves pedindo pela família. Jerusa Isidro pede pelo filho Suan. Tu dês vitórias a eles, Pai, nas lutas e problemas que eles têm enfrentado. Temos o pedido da Fátima Gomes e Eda Marques pedindo pelos filhos Fábio e Michele. Senilza Grace continua pedindo por ela, sua vida espiritual, por decisões que ela está tomando, que tu abençoes e que ela faça também as escolhas corretas. E pede pela saúde de sua mãe, que tem sentido muitas dores. Terezinha de São Carlos continua pedindo as bênçãos para ela, especialmente na questão da saúde, e pedindo por seus filhos, Odair e Sueli, e ainda pelo neto Gabriel. Todos os demais pedidos que aqui estão, colocamos em tuas mãos, Pai. Sabemos que tu os conheces e farás o melhor conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.